noite com Jesus. Estamos no mês das viagens, né? Mês de julho, muita gente viaja. Eu continuo pedindo para que você que pode fazer sua pergunta, faça para domingo de manhã, não domingo à noite. Mas esta aqui eu fiquei devendo a resposta sobre cabelos. E é simples. Deus conhece os motivos e os objetivos. O espírito em que a pessoa faz a coisa. Se você tem que tratar seu cabelo para que ele cresça mais, então existe uma técnica para aquilo, um único meio para aquilo, então é aquilo que deve ser feito. Agora, não justifica, eu corro o legalismo, porque o legalismo é tão mau quanto o liberalismo. Eu corro disso e está dando normas, medidas e coisas. Mas essa questão de ter pontas no cabelo, isso não quer dizer que tem que aparar o cabelo. Isso todo mundo sabe, e o profeta disse, eu não conheço certas coisas, mas posso vê-las, não é? Então, a outra pergunta se é pecado usar loção no cabelo. Não, não é pecado. Deus te abençoe pela sua sinceridade. No encontro, como sempre, nós dependemos daquela oração que as pessoas, certas pessoas, não são todas, e claro, por uma questão de dom, você sabe que existem as pessoas que têm o dom da oração, elas têm o dom de intercessão, de orar. O lenitivo maior delas é orar. Outro é ir no cinema. Outro é ver isso, outro é futebol, outro é aquilo. E para ela é orar. Outros já gostam de ler a Bíblia, ver a mensagem, é lenitivo para eles. Então há pessoas que são de oração. O irmão Branham fala que Pedro estava sempre tirando a espada enquanto André estava no canto ajoelhado orando. E que Deus amou essa variedade. Sabe que ele não disse que Pedro estava no cinema enquanto André estava orando? Eu estou fazendo menção do convite que fizeram para o irmão Branham hoje de manhã. Agora, nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vocês não se ponham a ouvir esses hinos, essas bossas novas que eles cantam por aí, e depois vem fazer a adaptação disso aqui no santuário, por favor, em nome de Jesus. E eu saio lá de dentro aqui e mando parar na hora. Então, nós vamos pedir pacientemente diante do público. Não fica ouvindo essas músicas, não tem salmos, hinos, harpa cristã, tem o nosso cenário, tem cantor cristão, tem uma leva de hinos que se pode adaptar à voz e sem pegar estilos dessa gente, espírito. O irmão Branham disse, eu ouvi aquele pregador no rádio, eu peguei um espírito com ele. A gente pega gestos, maneiras, tom de voz e coisas outras. É fácil a gente perceber onde a pessoa arranjou aquele hino. Lá dentro eu logo entendo. Tem uma caixinha de som lá na minha mesa. Está sendo montado um sistema de vídeo também. Eu posso ver também. Vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ou 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós pedimos ao Senhor Jesus que perdoe os nossos pecados, sabendo que não ficaremos impunes dos nossos erros. É uma sentença tremenda. Temos de encarar como a morte também. São duas realidades infalíveis. Nós pedimos ao Senhor ter misericórdia de nós, que tenhamos tempo suficiente para acertarmos tudo o que está de errado em nossas vidas. E que o culto seja próprio para isso. Que o Senhor tenha lugar de nos corrigir, nos exortar, nos redarguir, nos consolar, nos edificar, o que pedimos é em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Uma das coisas que impressiona, que chama a atenção, que até estarrece, termo certo, né? É quando o irmão Branham diz coisas como essa. Eu lhe digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isso, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Isso quer dizer, você está plantando e você vai colher o que você planta, ceifa. Você exatamente, como você semeia, você ceifa, você colhe. O que você faz com seu pai, você colhe. O que você faz com sua mãe, você colhe. O que você faz com a irmã, você colhe. Outros farão com você, talvez em porção dobrada. Você faz com um irmão, você dá prejuízo para um irmão, engana o irmão no negócio, pode saber. Você vai pagar caro por aquilo. O melhor que você faz é se arrepender, ressarcir aquele irmão dos seus prejuízos, quanto é. Se puder, dá satisfação e esforça, parcela, faz isso e aquilo outro, mas não deixar o outro em prejuízo, descansando naquilo que Jesus mandou perdoar. Ele também mandou pagar. Né? Eu fiz 46 anos de idade o outro dia. Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Não se pode fazer o errado e passar impune. Então, essa hora, a gente fica igual aquele menino, quando a gente era criança, às vezes, o menino armava pedra para a gente encolhe assim, e protege o rosto, e coisas assim, não é? Você se encolhe todo, se você pensar nisso aqui, como isto é, sem nenhum grito, sem nenhuma emoção. Isso me afeta diretamente e afeta qualquer pessoa que esteja com a mente ainda sadia, com a mente no lugar certo. Atinge. Isso quer dizer, vai de encontro. Porque, na verdade, semeamos muitas coisas pelas quais temos de pagar. Aqui, que o eleito purga aqui. Ele não tem que enfrentar o julgamento lá. Então ele disse, de uma maneira categórica, experiente, eu fiz 46 anos de idade o outro dia.
e parecia que tinha 56 quando fez 46. Uma experiência com Deus e na cura, na libertação. Então ele adverte as mocinhas como você lá atrás, em pé e atrás, ele adverte os mocinhos, a todos, aos velhos, às mulheres, aos homens. Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Muitas vezes eu pensava assim, a mamãe se esqueceu. Depois do culto, então, eu corria, entrava debaixo da coberta e fazia logo que estava dormindo. Mamando a língua e mascando o cobertor. Todo preguiçoso tem um certo, um hábito. Todo preguiçoso adquire um certo, um hábito. Relaxado. Pode ver. Eu estava andando de chinelo, eu tinha que fazer uma coisa que me irrita, ver o homem batendo chinelo no calcanhar. O que deve irritar a mulher demais, deve ser uma coisa horrível, não é? Então, eu pensava assim, bom, ela se esqueceu. Desta eu estou livre. Agora, simplesmente porque dei uma risadinha no culto, uma coisa assim, não é essa coisa de ficar entrando e saindo aí, qualquer outra coisa assim, não. É porque fez uma brincadeirinha durante o culto. Ela olhava assim, pronto, aquele olhar já dizia tudo. E eu pensava assim, ela se esqueceu, graças a Deus. Hoje eu não apanho. De repente o cobertor levantava. O cobertor levantava e ia correr comigo. Não era correr de espuma, não. Era raptatu mesmo, chamado naquele tempo. Chicote. Não é? E assim mesmo ainda deu no que deu. Né? Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Eu vi a morte de Zé Coqueiro, com 80 e tantos anos de idade, um homem que eu invejava e pensava assim, esse homem não tem nada a acertar. Mas ele estava moribundo e muito forte. Eu escutei, quando ele partiu, o coração dele explodiu, assim, fez aquele barulho no peito e esgotou sangue, então pôs sangue pela boca. Mas antes, ele lembrava coisas do tempo de jovem, coisa lá do tempo da roça, que ele andava com a enxada no cabo, no cabo da enxada nos ombros. Ninguém podia acompanhá-lo no trieiro e nem no eito. Né? Era um homem pacífico, um homem caridoso, um homem que, quando podia, levava o da viúva, inclusive. Nunca vi aquele homem alterado na vida dele. Nervoso. E agora, quando ele estava para partir, ele falou de coisas de 40 anos atrás, 50 anos atrás, aquela rapadura, eu não paguei aquela rapadura. E outras coisas que pareciam ser tão fúteis, tão inúteis. Então, eu digo, o irmão Branham disse que as coisas que não têm mais jeito, deixem-nas diante do trono da graça. Mas Deus vê o seu propósito. Mas aquilo me deixou impressionado por muito tempo, porque só pode ser Deus que ele não estava variando. Só pode ser Deus que estava lembrando de detalhes que para nós seria até uma infantilidade, parecia estar variando, mas não é. Detalhes. Então, coisas que ficam esquecidas durante o tempo. Você é novinha,
novinho, mas já passou para a idade da consciência, inclusive já foi batizado, e aí começa a sua vida de dívidas. Desde que você adquiriu a consciência do pecado, começou então o seu débito. Seu débito. Por isso que a criança vai ao céu. Uma criança inocente morrendo, ela vai ao céu. Morre dentro da fase da inocência. Agora, depois que você passa para a idade da consciência, então você responde por cada erro, por cada falha. Não é tão opressor da forma que se possa pensar, é claro. Mas por cada palavra, cada julgamento, você julga uma pessoa de uma forma errada, você não fica pensando que aquilo vai ficar por aquilo mesmo. Não fica pensando que ficou só por aquilo. Ah, me desculpa, qualquer coisa, e fica só por isso. Não. Há coisas que somente um verdadeiro arrependimento trazido por Deus pode apagar. E mesmo palavras. Nós pronunciamos palavras impensadas demais e que levam julgamentos precipitados. Mesmo a respeito dos ímpios, de governadores, de presidentes, de ímpios. Nós temos uma tendência natural, é o lado que a árvore está inclinada. Não é? Agora, eu gostaria de falar, ainda dentro da mensagem, o meu Redentor vive. Essa questão de não passar por impune é o parágrafo 77, que eu citei, não é? Da mensagem do meu Redentor vive, que foi lida e distribuída hoje de manhã. Você é responsável pela sua casa. Isso quer dizer, você é responsável de ter essa mensagem em sua casa. Se você não vem na escola dominical, você não acompanha a leitura no espírito congregacional que é feita, e além disso, depois não pega a mensagem de noite, você não pode ler, você não toma conhecimento dessas coisas, e sua casa fica pesada na balança, fica em falta. Eu estou livre do vosso sangue, porque da maneira que isso me chega, eu passo para vocês. Estou livre do vosso sangue. Como Paulo disse, que da maneira que me chega, eu passo para vocês, ninguém pode reclamar. Tá certo? Agora, existe um desejo, uma ânsia muito grande. Isso é trazido ao homem através do instinto de preservação, de autopreservação, sobrevivência. O homem carrega esse instinto respeitado pela própria lei das nações, ou as leis das nações, de forma tal que se um homem mata comprovadamente em autodefesa, ele não pode ser condenado, porque comprovadamente ele matou para salvar a sua vida. Não havia outro meio. O outro sacou primeiro, ou tentou uma traição, ele ficou encantoado e até o animal mata em autodefesa. Então, por quê? Uma barata, ela percebeu, você errou a chinelada, é difícil você acertar a segunda. Porque a fuga é sua defesa. Tem que ter calma e precisão para acertar a primeira. Porque a segunda já é bem mais custosa. Quando você acerta, até é uma vitória muito grande.
depois faz um eco, joga para lá, né? Mas ela tem esse instinto, a muriçoca, esse bichinho enjoado. Eu me dá vontade, quando eu estou no parque que aparece uma muriçoca, pegar aquela muriçoca, segurá-la pelas asinhas e fazer assim nos ouvidos dela. Depois enfiar uma agulha nela e tirar o sangue, tá? Né? Mas você leva a mão assim, está tudo certinho na parede, por exemplo. Ah, te peguei agora. Pum, mete a mão na parede. Cadê? Voa. O irmão Bob, quando ele estava hospedado comigo, eu creio que ele está na glória, ele lá da Califórnia, eu me lembro que um prego na parede lá, mas aquele prego sofreu, coitado. O prego enterrou todinho na parede. E todas as noites ele metia o chinelinho dele naquele prego. Salto do chinelo, sapato, sei lá, pá, pá, pá. Ele não cria que aquilo era só prego. Podia ser um bicho, né? Mas o certo é que o instinto de autodefesa, talvez, eu já disse para a minha irmãzinha, quando ela estava lá pelos 90, eu disse, irmã, a senhora quer? O que a senhora quer que eu faça? Orar para a senhora voltar para os 18 anos? Ah, mas é porque está doendo aqui, está doendo ali, e tal. Mas minha irmã, a senhora já leu o Salmo 90? Leu o Salmo 90. É uma realidade que a gente tem que enfrentar, né? O que a senhora quer que faz? A senhora pega toda a fila de oração pensando que a senhora vai voltar para os 18 anos de idade, aqui nessa dimensão, ou como é que é? Isso é uma carga natural dos janeiros. Eles culpam tudo os janeiros. Se é de abril, é de maio, é de junho, é de dezembro. Falei os janeiros, né? O janeiro é que leva o chumbo. Mas vai se desgastando e há uma luta natural contra a velhice. A pessoa vai descobrindo que algumas coisinhas estão aparecendo no seu pescoço, na sua testa. Seus cabelos já não são mais como antes, começam a aparecer uns fios brancos, e por um pouco de tempo, tingir aquilo sai bem, mas passou do tempo, já fica ridículo, porque o rosto não ajuda. Aquele cabelo preto com o rosto buchibento, né? Fica um paradoxo, né? Fica feio, fica mais feio, né? Uma velhinha aí de 90, 80 anos, um cabelo pretinho que chega no meio, né? Mas assim, dentro dessa faixa boa ainda, as coisas vão sendo enganadas, a gente vai enganando, né? Enganando o tempo, enganando a si mesmo, e vai passando, mas o certo é que vai passando mesmo. O certo é que vai passando e vai passando, e cada aurora é mais um dia, cada crepúsculo da tarde é mais um dia que se foi, daí foi mais uma noite, e daí você está tirando a folhinha, e já passou julho, que isso? Nós já estamos entrando em agosto, 23 de julho, mas isso aqui, irmãos, é tão impressionante, é tão maravilhoso. Eu estou sabendo que hoje me disseram que fizeram um debate na rádio aí, contra a mensagem, contra mim. Nessa hora eles pegam o Joaquim e depenam o Joaquim, né? Depenam, tiram as peninhas, tudo, e escalda na água quente e faz tudo. E eu estava pensando assim, bom, se você ouviu é porque você está ouvindo, eu não ouço. Eu ouço meu programa, terminou, desligo o rádio, né? Então uma irmã, outro dia me procurou e disse, é porque eu liguei para lá, porque o homem usou até seu nome, xingou o senhor de falso, e o profeta e tudo.
Eu disse, é sinal que você está ouvindo, irmã. Amém! Glória a Deus. É sinal que você está ouvindo, né? Ouvindo. Quando você vê hinos assim, com aquele sotaquinho deles, pode saber, é sinal que está ouvindo, tá? Você sabe logo onde você adquiriu essas cicatrizes, né? Glória a Deus. Mas eu acho bonito, e digo assim, gente, eu diria para eles, olha, eu ofereço o meu horário, o nosso horário, cedo e de noite, para qualquer reverendo da Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, vir trocar ideias comigo no rádio e me provar o contrário acerca do batismo. Eu vou oferecer publicamente. Já ofereci e repito, eu ofereço. Vem com dignidade, com respeito, não é? Eu ofereço uma semana, um mês de programa para nós discutirmos isso aí, como bons soldados, e quem sabe vocês vão me converter e salvar minha alma. Não é? Quem sabe? Vão me mostrar um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da Bíblia Sagrada e até 325 anos depois de Cristo. Mas vamos ao fato de que é tão simples, tão gostosa esta mensagem. O irmão Brana disse a mesma coisa que nós vimos domingo passado aqui, na sua própria voz, ele dizendo, eu sou odiado pelas denominações, mas sou amado pelos meus. Ora, nós estamos vivendo num mundo democrático, assim dizendo, né? Então, alguém tem direito de amar a quem quiser. E olhando essa mensagem, eu penso sim, digo comigo mesmo, mas gente, por quê? O que poderia fazer as pessoas ficarem contra uma verdade tão grande? Será que é porque ofende? A gente nunca mexe com pessoas, o nome de pessoas. É porque ofende sistemas. A gente pensa que denominação é registro no cartório, registro da igreja. Está certo, até certo ponto, o nome de uma igreja denomina, é denominação. Mas a denominação combatida na Bíblia, na mensagem, não é isso. É o espírito denominacional. É o ser que faz o que Deus não pode mais fazer, mais nada do que aquilo que eles puseram dentro de seu catecismo, ou de seus catecismos, dentro de seus credos, seus dogmas. Mas isso deixa para lá. Vamos pensar que, na verdade, existe duas realidades muito grandes. É que nós não ficamos impunes e que vamos morrer. É certo. Aqueles que ficarem para a vinda do Senhor, para a aparição do Senhor, e que irão do rapto, serão transformados e subirão, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 17, por aí. É certo isso. Mas é uma verdade incontestável. Aqui mesmo ele disse, eu tenho suficiente senso para saber que eu vou morrer. Agora, ele chamou o irmão, ele diz aqui, há algum tempo atrás, é o parágrafo 52, o irmão Coxe, ele estava em pé lá na parte de trás do tabernáculo. E eu nos encontrávamos à entrada de automóveis que vai até a casa, e algumas rochas trituradas estavam no caminho. Ali havia um pequeno fóssil
de algum animal marinho, ou algo assim, que viveu há muitos anos atrás. Eu disse, veja esta coisa aqui. O irmão Cox disse, irmão Branham, queria saber que idade isso verdadeiramente tem? Eu disse, bem, irmão Cox, isso talvez tenha os cronologistas diriam vários milhões de anos. Bem antes que esta terra chegasse a ser habitada por seres humanos e as águas fossem cobertas, houvessem coberto a terra. Aqueles animais talvez viveram há muitos milhões de anos atrás, porém porque o irmão Branham não crê nesses milhões de anos, ele crê em 6.000 anos, como profeta de Deus. Ele diz que o sal conserva aquilo e tudo. Mas ele não discutiu o assunto aí. Porém o Josué me perguntou essa semana, e os dinossauros? Existiram ou não? Existiram sim. Mas não foram animais pré-históricos? Olha, tudo foi sucumbido com o dilúvio. E havia muita terra vasta no tempo de Noé. Ele disse, olha, irmão Branham, disse, não é tão curta a vida humana comparada com essa vida? Apenas pense, esse fóssil ainda permanece depois de milhões de anos. Mas não, eu diria, irmão Cox, não é só o fóssil apenas, essa substância óssea que está aí conservada. Não. Esse animal deve ter vivido centenas de anos. Esse animal, ele deve ter vivido centenas de anos. E uma tartaruga, por exemplo, pode viver 400 anos. Uma tartaruga pode viver 400 anos. Mas eu vi a tônica da coisa aqui, foi isso. É que eu pensei, eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais. Não haverá sombra dele. Mas porque Jesus ressuscitou dos mortos, eu viverei e o Senhor viverá. Quer dizer, ele, o irmão Cox, para sempre e por incontáveis eras. Agora, eles dizem que já descobriram nos Estados Unidos uma fórmula que o homem pode ir, tendo estrutura, vai poder ir normalmente aos 120 até 150 anos de idade. Mas, na verdade, o que significaria isso? Para quê? Simplesmente para pecar mais uns anos? Para errar mais uns anos? Nós damos tudo por mais um ano de vida aqui nessa terra. E às vezes tendo certeza que além destes portais existe uma glória inefável que uma vez alcançada, a gente daria tudo para não voltar. A irmã Hope amou como qualquer outra mulher no mundo pôde amar o irmão Branham. Não sei se eu usei o termo certo. Mas você entendeu, ela amou o irmão Branham demais. Mas ela partiu nova ainda. E o profeta chamou de volta. Ela veio, na verdade. Ela passou a mão nos ombros dele. Mas ela disse, querido,
por que você me chamou? Ela não quis ficar. Mesmo amando-o loucamente, ela não quis ficar mais. E quando ele perdeu ela, irmã Roupa, sua primeira esposa, e sua filhinha, ele não conformou com aquilo por muito tempo. Ele trabalhava na conservação de linha de alta tensão. Ele chegou a pegar naquilo. Quando ele acordou, ele estava lá no chão, com as mãos levantadas, chorando. Ele não morreu. Ele pegou na alta tensão, mas não morreu. De tanto desespero que ele ficou. Mas o certo é que Deus disse assim: eu vou te consolar. Você está aqui, você vai ficar aqui por apenas 56 anos. Morreu novo, não é? Muito novo. Para nós, ele morreu novo demais. Então, Deus deu uma êxtase, como que um sonho para ele. E ele viu aquela carroça e aquela coisa toda, e de repente vem aquela moça bonita, loira, linda, chamando de papai, papai, papai. Ele disse: como que eu posso ser seu pai se nós somos da mesma idade? Ele tinha aí por volta dos seus 22 anos. Ela disse: não, papai, eu sou sua Cheryl. Aqui não tem criança, não. Eu sou sua Cheryl. Mamãe está ali. A mãe, a esposa dele, disse: olha, filho, você descansa. Não se preocupe mais. Porque nós estamos muito melhor do que você. Muito melhor do que você. Se referindo a ele, Billy Paul. Nós estamos muito melhor. Nós estamos numa condição muito melhor do que você. Então você não tem por que preocupar-se conosco. Deus o consolou dessa forma, apesar de que Deus não tinha que fazer isso para ele. Eu creio que ele estava fazendo aquilo mais para nós, para o povo. Porque tudo o que aconteceu com o profeta de Deus não foi bem por causa dele. Foi para o povo. Foi por causa do povo, por causa do século, da humanidade desse século. E então, com aquilo, eu creio sim que ele ficou consolado, mas ele tinha aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinou até o fim, as escrituras. Ele não precisava de ter uma visão como tal para ser consolado, porque ele cria nas escrituras. Ele cria que elas estavam num lugar muito melhor. Ele pregava aquele lugar. Ele ensinou aquele lugar para Roupa. Ele já estava ensinando para a sua Sharon. Ele já estava mostrando para ela. Ele mostrou para ela aquele lugar através das escrituras. É verdade. É o que você vê aqui na igreja. É o que você mostra para os seus filhos em casa. Nós não temos que ter uma visão para sabermos que o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, aqueles que foram fiéis ao Senhor, estão na glória, estão salvos. Deus teria que fazer tudo com cada um de nós, isso? Não. Absolutamente não.
Porque, na verdade, nós cremos nas Escrituras. Passará o céu e a terra, mas essa palavra não passará. Ela não é uma promessa minha, de pregador algum. Ela é uma promessa de Deus. Mas o importante é isso. É que uma moça, tendo seu pai descrente, ela orou por muitos anos. Por muitos anos. Para levar o seu pai à igreja. E um dia ela conseguiu. Seu pai lhe deu aquela grata surpresa, dizendo: eu vou na sua igreja, eu vou assistir o culto com você. Chegando lá, ela sofreu uma decepção terrível. O pastor tinha viajado. Era uma igreja simples, pequena, e um diácono ficou no lugar do pastor. Lia muito mal e começou a ler genealogias. E fulano gerou ciclano e morreu. E ciclano durou tantos anos assim, 300 anos e morreu. Outro durou 400, outro durou 969. 969, quase 1000 anos, morreu. Mas ele lia gaguejar, tropeçando, com aquela dificuldade. A moça ficou abatida, terrivelmente abatida. Aquela mornidão, não houve vida alguma. O homem não sabia ler direito, não pregou nada, só leu isso e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, pronto. E vamos fazer uma oração. Fez uma oração, despediu as pessoas, volta ela e o pai calados, ambos calados. E ela foi se deitar e não dormiu, perdeu o sono. De repente, lá para as 3 horas da manhã, bateram na porta do seu quarto, era seu pai. Minha filha, eu não consigo dormir. Porque fulano, aquele homem leu lá que fulano viveu tantos anos e morreu. Outro viveu tantos anos e morreu, outro viveu tantos anos e eu vou morrer. E eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Que grande sermão que ele ouviu. Nós queremos gritar. Ver o pregador das multidões. Mas aquilo mudou completamente o rumo daquela alma, daquela vida. Porque simplesmente ele atinou para essa grande verdade, que pode-se viver 5 anos mais, 10 anos mais, 100 anos mais, mas vai morrer. Vai ficar velha, vai ficar velho. O profeta falou com os jovens, eu ouço a fita, às vezes estou traduzindo, ouvindo a fita, e ouço criança chorando. E é engraçado, eu penso assim, engraçado, essa criancinha que está chorando no braço aí hoje deve ser velho, já morreu, ou qualquer coisa assim, né? Estava chorando no braço, lá no berçário saindo, na fita, gravado. E ele disse: eu estou casando vocês aqui, jovens eretos. Daqui uns dias vocês estarão com os ombros caídos. Hoje estão todos com os ombros caídos. Grande parte já partiu. Os que estão vivos, todos estão velhos. O que nasceu no ano que ele morreu, está com quem? Com 30 anos de idade. Agora nós vamos pensando por aí assim, que você vai ver
o porquê da gente perder certas motivações na vida. E a gente, para empreender determinadas coisinhas, a gente sofre. Sofre porque há, na verdade, uma realidade dentro de nós. Que pergunta, para que isso? Para que isso? Ora, se animais que duraram centenas de anos morreram, homens que duraram centenas de anos morreram, nós somos seres fadados, sujeitos ao fim, à morte. E neste exato momento estão morrendo milhares e milhares de pessoas jovens ainda no mundo. Não são somente os velhos que morrem. Parece que os velhos falam isso como um certo desabafo. E você vai no cemitério e você encontra túmulos de 0 ano até 100 anos e até às vezes mais de 100 anos. Mas você vai lembrar de um provérbio. Você escapou de jovem, mas de velho você não escapa. E eu fico pensando, a gente podia ter um coração do lado direito de estepe. E viver o quanto pudesse. 50 anos, 60 anos, 80 anos com um coração. Aí depois aquele parava, o outro começava. E a gente ia ficando novinho de novo. Né? Rapazinho de novo. Os cabelos iam crescendo e pretejando de novo. Mas sem perder as experiências. Né? A experiência da vida. Ah, mas seria bom demais. Enquanto isso, reformava o cara. Botava de estepe de novo. Mas até quando? Agora, Deus fez a coisa milhões de vezes melhor do que se houvesse isso. Se o homem conseguisse chegar aos 50, ele voltasse automaticamente para 15 anos, para 20 anos. Ele fez muito melhor, muito melhor, muito melhor. Milhões e milhões de vezes melhor. A comparação que ele fez com aquele irmão que gostava de caçar e perguntou para ele: irmão Branham, nós vamos usar os nossos rifles no milênio? Ele disse: não, no milênio nada vai morrer, nada. Então parece que fica sem graça, porque no milênio as matas vão ressurgir tudo, né? E bicho demais, né? Mas ele disse: não vai, nada vai morrer mais no milênio. E disse para ele: se você tivesse sido um porco e depois sido transformado em um humano, agora como humano você sabe o que você era como porco, o que é um porco. Você gostaria de voltar a ser porco? Não, absolutamente não, é claro. Ele disse: então você multiplique isso aí por milhões de vezes. Quando você estiver no milênio, você não vai querer nada do que é humano. Você multiplica isso por milhões de vezes. Você vai ficar 1000 anos sem uma dor de dente, sem dentadura, sem usar óculos, sem cair um fio de cabelo. Você não vai ter uma dor, não vai ter dias críticos, não vai ter depressões, não vai ter decepções, não vai ter sofrimentos, uma vida ativa, mas sem contratempos. Você não vai desejar nada que você não possa possuir, que não possa fazer, que é uma das cadeias terríveis da dimensão humana.
Você deseja alguém e não pode ter aquele alguém. Você deseja uma coisa e não pode ter aquela coisa. Deseja comer uma coisa às vezes, e não pode comer aquilo. Agora, isso que foi preparado por Deus é verdade. Isso quer dizer, se não é verdade, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós devemos estar em outro lugar nesta hora, bebendo, fumando, aproveitando, como dizem por aí. Esses jovens, essas moças, o que estariam fazendo aqui? Com razão, Paulo disse que nós seríamos os mais dos miseráveis dos homens se Cristo não ressuscitou. Mas a única tumba aberta que existe é dele. Quando a menininha dele estava lá, ele disse: vai, minha filhinha, vai. Ele venceu o diabo e disse: entregou a filha. Ele venceu a Satanás e entregou a filha nas mãos de Deus. Ele disse: vai, há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Aleluia. Agora eu pergunto, somente o milênio, 1000 anos passam também. O milênio está sujeito ao tempo. Ele disse: se eu estivesse distribuindo pílulas que levassem as pessoas a viverem 1000 anos, então eu precisava do exército para controlar as filas. E eu estou dando aqui muito mais do que isso. Amém. Muito mais do que pílula para viver 1000 anos. Porque depois de 1000 anos, vem a eternidade. Eternidade. Ele disse: você fará uma visitinha, vocês que gostam de conversar, de visitar, vocês que comeram um pé de galinha, como diz as irmãs aí na cozinha, ou beberam gasolina, ou coisa assim. Então, vai poder visitar uma irmã, fazer uma visita de 500 anos, e o arroz não ficou queimando em casa. De 500 anos, e aquilo vai ressoar como se fosse apenas 15 minutos. Porque não vai estar definitivamente sujeito ao tempo. Paulo disse que como ele é, nós seremos. Nós teremos corpos semelhantes ao dele. E nós não vamos estar sujeitos ao espaço, ao tempo, à matéria. Isso é uma questão de dimensão. Essa inconformação que existe, muitas vezes produzida pelo instinto de autopreservação, pelo instinto de aquisição. O instinto de aquisição mata a pessoa, acaba com seus dias. Existe um fundo que clama. Aliás, você sabe que um dos segredos dos sete trovões está nessa mensagem: o fundo clama ao fundo. Nesse filme mesmo. O fundo clama ao fundo. Porque há um fundo para responder. Por que que há um fundo clamando contra a morte? O homem tem que conviver com a morte. O vegetal morre para dar vida. Tudo morre, o animal morre para dar vida. O homem está vivendo numa dimensão chamada dimensão da morte. É a dimensão da matéria. É a dimensão do tempo.
é a dimensão da luz, do espaço, e que depende, inclusive, da física, onde não se cabe dois corpos no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Agora, Deus não é sujeito a essa lei. Isso explica plenamente quando lá estava Jesus dentro da água no Jordão com João Batista, e ao mesmo tempo uma voz ecoou no céu, e ao mesmo tempo uma pomba veio sobre Jesus. Ele pode se manifestar em milhões de formas ao mesmo tempo. Quanto mais 3 sofistas. Ele poderia ser 1 milhão de pessoas se ele quisesse. Ele poderia ser 10 pessoas. Ele podia ser 5 pessoas. Ele podia ser 11 pessoas, 13 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Ele poderia se manifestar. Se ele quisesse, ele pode ser leão, ele pode ser cordeiro, ele pode ser lírio, ele pode ser rosa de Saron, ele pode ser príncipe da paz, ele pode ser pai da eternidade ao mesmo tempo. Agora, esse fundo que clama, todo mundo, o mundo todo, os incrédulos, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, todos eles clamaram por uma super-raça. Todos eles passaram, Napoleão, todos eles passaram clamando por um poder vitalício, por um poder eterno. Mas todos eles passaram, os faraós passaram. Você vê as múmias, gente, quem foi aquele homem, aquela pessoa, que tudo era lhe trazido sob as maiores reverências e respeitos, e ordens, e métodos, e fórmulas, haréns de mulheres. Não resta nada senão a múmia. Pega uma caveira de um milionário, de um homem que teve tudo o que quis da terra. A caveira dele não faz diferença da caveira de um pobre, paupérrimo, miserável. Seu esqueleto e seus ossos estão ali. Mas todos têm um fundo que clama. Inclusive o homem clama profundamente por fazer uma coisa que o mosquito dá conta de fazer. E o homem não faz, voar. Um passarinho voa. Um urubu voa. Mas o homem não voa. Se voa, ele entra no avião e está voando. Não, ele não está voando. Manda ele saltar de lá e bater as asas, como alguém já fez. Ele pode fazer tudo, mas ele não pode voar. Mas existe esse clamor, esse fundo que clama, transpor os ares, as atmosferas, os planetas, as galáxias. Ora, Elias não admirou de Marte, de Lua, de coisa alguma. Crateras, poeiras cósmicas, é o que tem lá. Há outras galáxias, chamadas pela própria Bíblia Sagrada de outros mundos.
esse sol tão tremendo que nós temos, do qual toda a vida na Terra depende, com o seu calor, é uma estrela apenas de quinta grandeza. Há sóis muito maiores. A grandeza do universo não compreende somente a nossa galáxia. Ah, se eu pudesse criar asas e voar. Davi ficou tão oprimido, certo instante de sua vida, que disse: ah, se eu pudesse fazer o meu ninho lá longe, lá nas estrelas, se eu pudesse voar, ficar bem longe dessa pressão. O fundo clama o fundo, porque é um fundo para responder. E toda pressão faz com que isso venha à tona. Esse sentimento de clamar pelo fundo. O profeta diz no parágrafo 58, não é de se admirar que as pessoas hoje rastejam de joelhos e tocam pedras, esfregam cruzes e assim por diante, porque há algo dentro delas. Isso é errado. Como a mulher sangrando seus joelhos com a pedra enorme na cabeça ao redor da igreja de Trindade. É um fundo clamando. Algo no fundo da alma humana está clamando por algo que não pode encontrar. O fundo clamando pelo fundo, e se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para respondê-lo. Simplesmente tem que haver. Agora, ele afirma isso dizendo: tão certo quanto esse sol quente banha os campos, quando foi ferido pelo frio do inverno, tem que haver. Esse sol é colocado aqui para algo. Ali embaixo, em algum lugar invisível ao olho humano, está a vegetação e a vida. Quando a neve cobre, que surgirá novamente, porque o sol foi enviado para esse mesmíssimo propósito. E é exatamente tão certo quanto o Filho, luz de Deus, banha o coração humano, há uma pequena coisa escondida ali que os homens não podem explicar. Isso está clamando, clamando, clamando. Tem que haver em algum lugar. Eu penso nisso e meu coração palpita de alegria em saber que nós temos a suprema evidência hoje que Cristo ressuscitou dos mortos. E essa ressurreição garante a nossa ressurreição. Essa ressurreição garante vida após morte. Jó, agora penso em 4.000 anos. 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Jó viu a ressurreição. Ele tinha esse fundo nele. E quando ele viu através de visão que seria 4.000 anos antes que acontecesse, ele teve a segurança que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que os vermes destruam este corpo. Ainda que isso do qual eu cuido tanto, para o qual eu vivo, seja destruído pelos vermes, mas mesmo assim, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo é por mim mesmo, meus olhos e não outros o verão,
havia um fundo clamando pelo fundo em Jó. Esse fundo está dentro da criança. Esse fundo está dentro de cada pessoa que faz alguma coisa para ouvir, que gosta de ouvir isso, que se apraz, que se alimenta com este assunto. Isso cobre um corpo de velhos, um corpo de chagas, um corpo de decepções, de mágoas, de sentimentos. Satanás pode ter tentado manchar isso com a morte e dizer: está vendo, fez tudo, acabou morrendo. Ele pode ter dito: sim, Jó, você vai para o sepulcro. Os vermes da carne tomarão seu corpo. Isso é correto. O diabo estava falando a verdade. Quando a morte disse para São Paulo: eu vou te apodrecer na sepultura, ela estava falando a verdade. Nós sabemos disso. Porém, Jó disse: eu me levantarei nos últimos dias com ele. Não importa. Você queria ser um Jó, se fosse na sua época, você queria ser o Jó, Jó, gostaria de sê-lo? Quem gostaria? É muito custoso para os olhos da razão. Quem gostaria de ficar leproso, de perder filhos, de perder gado, de perder fazenda, de perder mulher, de ficar sozinho, raspando com um caco de telha as suas lepras, coçando com um caco de telha? Alguém fez a caridade, um amigo qualquer, de lhe dar um caco de telha para coçar, para tirar aquelas cascas brancas. Mas um homem naquela condição, naquele estado, poder clamar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu me levantarei nos últimos dias com ele. Não importa, ainda que eu tivesse todos os meus bens e toda a minha saúde estivesse em vigor, eu não teria nada se não tivesse essa segurança. Ele tinha segurança que ele iria estar lá, pois havia algo em Jó que ele disse isso. Enquanto Satanás tentava fazer o melhor que podia para manchar isso com a morte e tudo mais, Jó aguardava ansiosamente ver isso. Morreu na fé, entregou o Espírito, ressuscitou na manhã da Páscoa com Cristo. É imortal entre os homens hoje, aleluia. Note, não é de se admirar que os seres angelicais possam cantar aleluia, aleluia, aleluia. O programa de Deus está em pleno cumprimento. Não falham uma vírgula sequer. Não há diabo, não há Eva, não há Caim, não há Caifás, não há morte, não há inferno, não há exército, não há poder neste mundo, não há ouro nem prata que possa anular esse programa de Deus. Eles podem lançar um vírus nos computadores,
Mas eles não podem lançar vírus no programa de Deus. Nesse computador eterno está tudo programado. E seu nome está lá. Não tem como tirá-lo. Não tem vírus que possa apagá-lo. Agora, na verdade, esse fundo que clama por esta realidade deve ser nutrido e deve te consolar quando você não consegue aquilo que você precisa, aquilo que você gostaria, aquilo que os seus sentimentos cobram dia e noite. E seus direitos cobram. Agora Jó ficou desapontado? É uma pergunta que ele fez. Ele ficou desapontado com Deus? Deus tinha sido um bom pai para ele. Deus tinha sido muito melhor do que eu tenha sido para qualquer pessoa aqui na Terra. Muito melhor para Jó. Deus tinha sido para Jó muito melhor do que seu pai, seu próprio pai. Muito melhor do que sua própria mãe. Deus havia sido melhor para ele do que o seu pastor tinha sido. Ele ficou desapontado quando começou a cair tudo, a desmoronar. Afastou-se de Deus decepcionado, escandalizado. Pense nisso. Como ficaram Marta, Maria. Irmão Branham disse que naquela hora da morte de Lázaro, quando Jesus chegou lá, Marta então mostrou as suas cores. E realmente ela era uma crente. Elas haviam cuidado de Jesus. Dizem até mesmo que foram elas que fizeram aquele manto sem costura. E ele tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido para aquela família. Agora elas mandam alguém, um mensageiro especial, para dizer: aquele a quem tu ama. É na casa que o senhor descansa, que o senhor dorme, que o senhor come, que o senhor lava os pés, cansado do caminho. Corre, meu! Ele não apareceu. Qual foi a sensação? O que teria acontecido dentro dela quando aquele rapaz expirou? Sabendo que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Porque ela disse: mestre, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Porque é verdade. Decepcionadas, escandalizadas, ressentidas.
Não. Não. Eu sei, Senhor. Ela saiu, foi ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha esse fundo dentro dela. Isso é segredo. Segredo. Se houvesse esse fundo mesmo dentro de todas as igrejas, ministros, eles não se poriam contra essa mensagem. É verdade. Nunca se poriam contra. É verdade. Porque essa mensagem é o fundo pelo qual a gente clamava. É verdade. Era água, é a água pela qual a gente suspirava. É verdade. Jó ficou desapontado, decepcionado. Interrogação. Jó foi ignorado porque ele creu nisto? Nunca. Em fase alguma de sua ignomínia, em fase alguma de sua chaga, de sua dor, de sua queda, de sua decepção, de sua amargura, de seu mau cheiro, de seu desolamento, abandonado pela própria esposa. Jó foi enganado quanto ao que ele viu em sua revelação? Foi? Você está enganada? Não tem segurança? Você está enganado? Não tem segurança? Se você olhar para mim, você vai ser decepcionado. Mas eu estou falando é dele. Estou falando do seu próprio fundo que clama, de sua própria revelação. Você está decepcionado com sua revelação? Você está em alto descrédito, dizendo, mas que coisa, como fui eu crer numa coisa falsa? Que temos que passar por uma hora que Deus fechou a cortina para nós. Não pense que nós nos escaparemos desta hora. E quando Deus não quer falar, então é hora do diabo falar. É verdade. Para que cada um mostre o que tem realmente dentro de si. É apenas um convencido, uma convencida, por um pregador eloquente. Ou são pessoas que foram reveladas pelo Espírito Santo. O fundo clamando pelo fundo enganou a Jó? Respondam. Não. Mas ele ficou leproso. Ele ficou terrivelmente humilhado. Aquilo o enganou. Ele estava equivocado. Talvez, quem saiba, você vai precisar dessa pergunta hoje mesmo ou amanhã, ou a qualquer instante de sua vida. Muitos talvez tenham pensado isso em seu dia, porém, como isso resultou no fim. E o fim?
o fim do negócio é melhor do que o princípio. Você não pode temer a morte. E quando Jó morreu, depois de ser homem velho, Deus abençoou na vida. Você já parou para pensar no que diz respeito ao retorno? Isso é, ao retorno daquilo que um dia foi invisível, mas que se tornará visível para você? Você já parou para pensar nisso? Pensamos de que forma será a casa. Pensamos no cardápio do dia. Pensamos no carro, pensamos na mulher, pensamos no homem, pensamos no filho, pensamos nisso, pensamos naquilo. Mas já parou para pensar quando aquilo que é invisível se tornar visível? O que lemos em 2 Coríntios, capítulo 4. Quando aquilo que não se corrompe, isso quer dizer que não se apodrece. Aquilo que bichos não comem. Aquilo que não dura apenas 80, 90, 150 anos, 200 anos, 400, 965, 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, mas aquilo que é perpétuo, é perene, é eterno. Sim, vai desce por ter um corpo esbelto. Bom, eu não sou gorducha. E o profeta disse que elas se sentiriam muito bem se pudesse enfiar um alfinete e batesse no osso, logo a pontinha, pegasse no osso, sem carne nenhuma. Elas se sentiriam bem mesmo, elogiadas. Você já pensou nessa lenda da sereia? E que ela é tão linda, da metade para cima a mulher, a outra metade é peixe. E depois, então, ela pode ganhar o mar e se aprofundar e ir nas mais profundezas do mar. E nada daquilo, nenhuma lei de fora nem de dentro, contraria a sua existência, a sua vida. Imagine sua presença aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo, ou numa outra dimensão, bem aqui, hoje, em forma de espírito. Em forma de espírito. Seu espírito está se mesclando com o nosso espírito. Por isso, seu espírito não sente bem com o mundo. Seu espírito não pode se sentir bem com isso que provoca um carnaval no país. Seu espírito não se sente bem com estas vestes mundanas, vulgares, sumárias. Seu espírito não se sente bem com essas piadas de cômicos sujos da televisão. Não pode misturar, não mescla, porque seu espírito está mesclado com o Espírito de Cristo, formando um fundo que clama.
pelo mundo em que ele está. Ele te influencia. Um espírito influencia o outro espírito a vestir-se da mesma maneira, a ter a mesma conduta. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, ele está aqui exatamente tão visível. Eu prefiro assim, sem ter nenhuma visão que ele está aqui, e ter a segurança que eu tenho que ele está aqui. Eu prefiro. Muitos irmãos já viram coisas aqui. O irmão Juca via sempre a nuvem, a neblina, não é? Outros já viram pomba branca, outros vê anjos. Eu nunca vi assim, dessa forma. Mas tão visível, exatamente tão real quanto ele era no dia em que ele falou com Maria no sepulcro, ou ele se encontrou com Cleópas em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Ele está vendo como você está ligado à sua palavra. Ele vê como nada chama a sua atenção. Ele vê como você está a seus pés. Como... Pode-se senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele. E de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele aqui, não lá fora, não de lado, não na criança, no bebê, mas nele. Crendo nele, depois de um pouco, algo, uma realidade, você pode sentir algo encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. Você o percebe. Você sabe que ele está escutando os seus pensamentos. Você sabe que ele conhece as suas dores, que ele conhece os seus problemas, que ele conhece o seu trabalho, que ele conhece as suas lutas. Não é um suponho que sim, não é espero que sim, não é um mais ou menos, não. Agora, algum dia, quando formos estar com ele, convicção. O fundo clamou o fundo e o fundo respondeu. Formos estar com ele, estes espíritos aqui dentro não podem sentir aquele espírito que podem sentir aquele espírito, pressionam para entrar nessa dimensão que ele está, deixar essa carcaça, seja esbagaçada, seja comida por um câncer, seja por que for. Então, na ressurreição, quando ele estiver visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Mas agora nós vivemos por fé. Pois quando nós viermos do mundo espiritual, Ele nos trará com Ele esses corpos todos que estão mortos em Cristo. Deus trará com Ele na ressurreição
Oh, que esclarecimento, que bendita coisa! Você deixa que adentra lá. Você levaria milhões de anos-luz para chegar lá através desse corpo. Isso quer dizer que nunca chegaria lá. Mas, no entanto, fecha os olhos aqui. Para o coração, já entrou lá. Já entrou na mesma dimensão. Na sexta dimensão. Deixou a quarta dimensão para trás. A terceira dimensão, a luz, a matéria, o espaço, as ondas, os mistérios de imagens e vozes que estão mesclando o ar com rock, imagens de budismo e mortes e tanta coisa. Se ligar um aparelho que capta tudo isso. Mas você deixa esta onda, essa faixa, essa dimensão, passa pela quinta dimensão, não toma nem conhecimento dela. Onde estão os ricos? E vai parar onde está o Lázaro? No seio de Abraão. E já diz logo, oh, meu precioso irmão Branham, e você pertence àquela família. Aquela família. Você não chega lá sem graça, onde que é isso, onde que é aquilo. E como quando você entra aqui pela primeira vez e se batiza e vai se adaptando devagarzinho. Não. Quando você desce lá, você desce como uma ave que pertence àquele bando. Tem a mesma cor, tem a mesma plumagem, tem os mesmos olhos, o mesmo espírito. Não tem que estar cobrindo vergonha alguma. Não tem que estar escondendo coisa alguma. Não tem que esconder mágoa. Não tem que chorar dor. Ah, se eu pudesse viver só para isso. Aleluia. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com Ele na ressurreição. Que interessa fósseis de 1000 anos? Que interessa isso? Fósseis, caveiras, esqueletos, nome, praças com meu nome, palácio, história registrando que eu fui presidente, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Que me interessa? Você chega a ponto de pegar a pessoa mais famosa, mais rica do mundo. Dizer, de fato, ela é. Só que eu não troco o meu lugar. Eu não quero o lugar dela. Eu não. Só para terminar. O 131. 131. Vocês que gostam de anotar. 131. E dessa maneira, que é hoje com cada crente. Não importa se você mora num barraco de invasão, se é um barraco de saco de cimento, de lona preta, de telhado, de casa boa, com teto, com ar-condicionado ou não, se você está de carro, de ônibus ou de bicicleta, se você está calçado de sapato ou sandália havaiana, não importa. É desta maneira que é hoje com cada crente. Se você é de cor negra, é branco, é moreno, é azul, é vermelho, não importa. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Cada crente. Quantos são crentes aqui? Levante as suas mãos.
Você é crente, Jesus está vendo você levantar sua mão. Aleluia. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Há algo neles que pressiona para isso. Ele olhou aquela águia, a ave tão portentosa, que confia em suas asas, suas penas. E ela desceu forçada por uma tempestade. E lá estava um esquilo chirleando, incomodando-a terrivelmente. E o profeta ali de trás daquele pau, olhando aquele quadro. Ele disse, de repente, ela apenas abriu suas asas e deixou que o vento a fosse levando. E ela foi embora. Deixou aquele esquilo lá chirleando. Deixou aquele marido rabugento, falador, nojento, criador de caso, resmungão lá embaixo e foi embora. Deixou aquela mulher rixosa lá embaixo e foi embora. Deixou aquele esquilo chato, nojentinho, lá embaixo, fofoqueiro, implicante. Abriu suas asas e sumiu. Foi embora. Não importa. Não importa. Você pode tentar isso, aquilo ou aquilo mais. Porém, há algo que pressiona. Você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que é uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E você sabe que há algo ali. Deste modo, você pressiona para isto. Tudo que você faz é em direção disto. Seus sentimentos estão direcionados para isto. Você se força a inclinar para isso. Toda a sua conduta, toda a sua ordem, toda a sua doutrina inclina para isso. Há uma cidade cujo construtor, cujo artífice é Deus. E ele disse, eu vou fazer muitas moradas para mim lá. Eu quero morar em muitas casas. Ele disse assim, em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós também. Se eu estivesse prometendo isso aqui, vocês deveriam me pôr para correr daqui. Mas eu não estou prometendo isso aqui. Estou apenas mostrando que Ele fez já. Ele não prometeu, Ele já fez. Ele já cumpriu. Repito, nenhuma Eva, nenhuma igreja pode interromper esse propósito de Deus, esse plano de Deus, esse projeto de Deus. Não há vírus que entre nisso para comprometer a sua alma, o seu nome nesse computador. Senhor, isso é sublime. Às vezes nós ficamos só entre 1000 pessoas, entre 2000 pessoas, mas não temos como ficar só entre milhares de espíritos, milhares e milhares, uma nuvem de testemunhas.
espíritos que vieram do Senhor, que comungam no corpo do Senhor, que sentem a presença do Senhor, que se mesclam com o Espírito do Senhor. Esses espíritos gostam de ouvir estas coisas. Esses espíritos reagem e pressionam os sentimentos para esquecerem aquilo que eles cobram de carnal, de oco, de vazio, de efêmero, de passageiro. Nós estamos sendo pressionados a mesclar mesmo o nosso espírito com o Espírito do Senhor. E por isso nós passamos a sentir mal com os espíritos errados, travessos, corrompidos, espírito do mundo, que aves da mesma plumagem que voam juntas, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Pai eterno, dedicamos agora as nossas vidas a Ti. Dedicamos esse corpo fraco, abatido, quem sabe até leproso, quem sabe sujeito a uma doença, a uma demonologia no estado físico. Encomendamos nossas almas ao Senhor e queremos apresentar esses corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, Senhor. Jesus, o Senhor está aqui.